Olá, pessoas, tudo bem? Boa noite. Vamos começar a nossa palestra de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Qualquer coisa, o pessoal do suporte nos avisa, né? Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Nicole, eu sou nutricionista materno-infantil com essa especialidade, né? Gostaria de agradecer o convite da Escola Técnica e Teses, né, para a gente estar falando essa noite sobre esse tema muito relevante, muito importante e bem atual, né, na vida dos nossos filhos. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre introdução alimentar, como impactar para sempre a relação dos filhos com a comida, tá? No final também, creio que a gente vai ter, abrir para perguntas, tá? Então, momento que eu vou falando, se vocês tiverem dúvidas, se não ficou bem explicado, vocês podem, no final, lançar as perguntas que eu vou tentar tirá-las, as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá. Como que a introdução alimentar, ela pode impactar, né? Qual é essa relação que a introdução alimentar tem no futuro alimentar, né? No futuro da saúde do nosso filho, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, primeiramente, sobre... Opa, deixa eu ver se consigo passar aqui. Tô conseguindo. Primeiramente, a gente vai falar da importância dos 1000 dias, que tem tudo a ver, né, com esse tema que a gente vai explanar hoje. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre os 1000 dias, que é o período desde a gestação, né, quando tem a concepção do bebê ali, a mulher engravida, até essa criança completar os 2 anos de idade. E dentro desse período temos o quê? Tem a gestação todinha, temos a amamentação, e a gente tem a introdução alimentar, que é o nosso tema de hoje. Então, a introdução alimentar, ela faz parte desses 1000 dias, né? Então, a criança começa a se alimentar com alimentos sólidos a partir de 6 meses. Né? Então, 6 meses ela está dentro desses 1000 dias, que esses 1000 dias são os 1000 dias que são primordiais na vida dessa criança para ela ter bem-estar e saúde lá na frente, né, para o seu futuro. Então, esses 1000 dias vai determinar efeitos na saúde e no bem-estar até a vida adulta desse indivíduo. E esse período, ele influencia até 3 gerações. Então, por exemplo, a minha, né, eu tô grávida, então eu vou, enfim, o que eu fizer na minha gestação, né, se eu me comportar, se eu comer saudavelmente, se eu me alimentar bem, se eu tiver um acompanhamento nutricional pré-natal, é importantíssimo nessa fase, se eu consigo amamentar essa criança, se eu faço a introdução alimentar dela corretamente, né, e aí ela vai ter essa bagagem de alimentação saudável ao longo da vida, essa criança ela vai ter menos chance de ter doenças crônicas, por exemplo, na vida adulta. Então, vai ter menos chance de ter uma diabetes, menos chance de ter um câncer, menos chance de ter uma pressão alta, e dentre outras doenças. Então, a importância dos 1000 dias, ela é importantíssima que a gente saiba sobre ela e tenha cuidado desde a gestação até o nosso filho completar 2 aninhos de idade, tá? Fator genético é 20%, né, que a gente fala. Então, não necessariamente eu sou obesa, o meu filho vai ser obeso? Não necessariamente, né? E, obrigatoriamente, eu sou magra, meu filho vai ser magro? Também não é uma regra, né? Porque fator genético, 20% é fator genético, 80% é fator ambiental. Ou seja, eu consigo modificar essa genética dele, dependendo do que eu faço na minha gestação, depois quando ele nasce, se ele é amamentado ou não com leite materno, e também no processo de introdução alimentar. Então, a gente vai ver ao longo da palestra que tudo é introdução alimentar, né? Para essa criança levar bons hábitos ao longo da vida dela, a gente tem que acertar na introdução alimentar. Essa introdução alimentar, corretamente, ela tem milhões de benefícios para essa criança. Ela vai impactar profundamente na saúde dela, tanto atual, né, tanto agora, quanto no futuro, tá? Então, como eu estava falando, os fatores ambientais são 80%. O que é esse fator ambiental? Principalmente a nutrição, né? Se eu nutro essa criança
adequadamente desde a barriga da mãe, né? Depois durante a amamentação e também durante a introdução alimentar, eu consigo modificar esses fatores ruins que essa criança pode ter recebido geneticamente da mãe e do pai, tá? O estresse também vai influenciar, o excesso de uso de medicação, tanto na gravidez e depois quando essa criança nasce, a criança toma muito antibiótico, se essa gestante precisou tomar muito antibiótico na gravidez, isso tudo vai influenciar negativamente nesses 1000 dias, né? Que também a gente fala da programação metabólica, a gente programa esse DNA dessa criança para ter menos doenças crônicas lá na frente, tá? Então, uma má nutrição nessa fase, nesse período dos 1000 dias, pode levar à obesidade, por exemplo, na vida adulta. Muitos estudos mostram que essa má nutrição, né, desde a concepção, depois a amamentação e durante a introdução alimentar, a má nutrição nessa fase, até os 2 anos, pode sim levar o bebê a adquirir uma obesidade futura, tá? Então, são 1000 dias que a gente fala que vale uma vida. Então, vale muito a pena a gente cuidar, a gente investir nesses 1000 dias, tá? É um investimento mesmo que a gente faz. Então, a gente cuida desde lá da concepção, né? Essa gravidez, quanto mais saudável, melhor. E depois, a gente precisa, né, incentivar que essa mãe amamente, porque o leite materno é o melhor alimento que ela pode dar para esse bebê, e depois que a introdução alimentar ela seja feita de uma forma correta, né? O nosso foco hoje é a introdução alimentar, e a gente vai falar como que ela... qual é a maneira melhor, né, mais correta dela ser imposta para o nosso bebê, tá bom? E aí, o que é, então, a alimentação complementar, né? A alimentação complementar é aquele alimento que é introduzido para o bebê, diferente do leite humano, né? Diferente do leite ou da fórmula. Então, é qualquer alimento que a gente oferece para o nosso filho, diferente de leite, né? Então, essa introdução, essa alimentação complementar, a gente fala que ela vai até os 2 anos, né? Por que até os 2 anos? Até 2 anos é onde o bebê mais forma o paladar dele. Ele começa a formação do paladar desde a barriguinha da mãe, né? Ele já começa ali a formar o paladar, porque ele engole o líquido amniótico, então a partir mais ou menos de 16 semanas, ele já consegue sentir os sabores, o flavor dos alimentos que a mãe está comendo, através do líquido amniótico, e isso continua na amamentação, então através do que a mãe come, também vai passar para o leite, aquele flavor, aquele sabor, e ele vai já sentindo os gostinhos da comida através do leite materno também, e ele é muito intensificado na introdução alimentar, porque aí o bebê ele vai ter uma gama, né, de sabores ali para ele experimentar. É um momento de dar a maior variedade possível para essa criança se alimentar, porque ele vai ter a oportunidade de conhecer texturas, sabores diferentes, né? Então, quanto mais variedade a gente der para ela, nesse período de até 2 anos, melhor fica essa formação de paladar, tá? Depois de 2 aninhos, é um pouco mais difícil a gente inserir coisas que a gente nunca deu para o nosso filho, para ele aceitar, né? Que o paladar já está quase fechadinho na sua formação, tá? Então, como a gente estava falando sobre o leite materno, né? Ele é considerado o melhor alimento do mundo, alimento ouro. E aí, no que diz respeito ao desenvolvimento, às preferências, ele oferece uma complexidade de sabores, porque, como eu disse anteriormente, o que a mãe come vai passar para o leite, né? E esse gostinho da comida, o bebê vai sentir através da amamentação, né? E isso vai facilitar, alguns estudos mostram, isso facilita a questão né, da transição do peito para a comidinha, né? Então, pode ajudar os bebês que são amamentados a reconhecer mais rápido, mais fácil os sabores, diferente daquele bebê que recebe só fórmula infantil, né? A fórmula infantil, ela tem um gosto único todos os dias, todo dia ela tem um sabor só, né? Já o peito, né, o leite materno, ele tem essa capacidade de cada dia estar com um sabor diferente, dependendo do que a mãe come, e isso é benéfico para o bebê, tá? E aí, até quando se estende esse aleitamento materno, né? A gente fala que
O leite materno, né, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a amamentação exclusiva até o 6º mês. Tem milhões de benefícios, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. E pode ser estendido até 2 anos ou mais, aí é a mãe que vai escolher, né, mas eu gosto muito de incentivar pelo menos até 2 aninhos a amamentação, porque o leite continua tendo muitos benefícios para o bebê também após 1 ano, após 6 meses, tá? E lembrar uma coisa muito importante que a gente deve orientar as mães, que muitas esquecem, né, no início da introdução alimentar, que o nome já diz, né, a alimentação complementar, introdução, né, complementar ao leite, né, e não substituta ao leite. Então, a alimentação ela vai complementar esse leite e não substituir. Muitas mães esquecem nesse momento sobre disso e começam a querer que o bebê comece a mamar menos e coma mais. Porém, isso provavelmente não vai acontecer. É muito difícil um bebê, no início da introdução alimentar, começar a reduzir as mamadas e mamar menos porque está comendo. Por que isso não acontece? Porque, pensa, ele tem 6 meses, né? Até de quando ele nasceu até 6 meses, ele só recebeu leite materno, mais nada, ou fórmula, né? Então, ele tem na cabecinha dele que aquele leite é o alimento dele. E ele não faz ideia que agora mudou tudo, que ele fez 6 meses, né? Ele vai sentar numa cadeira, e você vai dar uma comida para ele que vai encher a barriga dele, mas ele não faz ideia que aquilo lá é comida, né? Ele vai começar a entender, vai começar a cair a fichinha dele com o passar do tempo dessa introdução alimentar. E aí, isso, porque acha que o bebê tem que comer de cara, né? E não, a gente tem que respeitar essa criança, o tempo de cada bebê é diferente. E por quê? Se a gente começa a forçar essa criança a comer, porque eu tô achando que tá pouco, porque eu acho que ele tem que comer de cara, ele tem que raspar o prato, eu vou desandar no processo de introdução alimentar. Vai impactar essa criança negativamente, porque ela, né, ela não sabe que aquilo lá é comida, ela não faz ideia que aquilo lá é comida, e você não está entendendo isso. Você esqueceu que o leite é o principal alimento para ela até ela completar 1 aninho. E aí, em vez dela evoluir com a introdução alimentar, ela começa a regredir, porque ela não se sente respeitada. Né? Ela não tá naquele momento para. Ela tá, tudo bem, ela fez 6 meses, tem que começar a comer, mas às vezes não é o tempo dela. Né? Ainda ela vai começar devagarzinho, então não vai cair a ficha dela na primeira semana, que aquilo lá que você está dando para ela é comida. Né? Então, a gente entender esse processo, a gente também, como profissional de saúde, conseguir orientar essa mãe para calma, vai dar tudo certo, né? A gente vai ter sucesso se você entender que seu bebê, né, tem o tempo dele para entender que esse alimento, ele está reconhecendo os alimentos ainda, ele não sabe que aquilo lá é comida, que enche a barriguinha dele. Na cabecinha dele, a única coisa que enche a barriga dele é leite, né? Então, é muito importante, nesse início de introdução alimentar, a gente deixar as mães seguras e colocar, né, fazer um mantra mesmo. O leite é o principal alimento para o meu bebê, até ele completar 1 aninho, né? O leite materno ou fórmula infantil. A comida é complemento, né? E com o passar do tempo, o próprio bebê vai pedir menos esse leite. Ele mesmo vai diminuindo essas mamadas por conta dele. Você não vai precisar fazer nada. Você mesmo, daqui a pouco, depois de algumas semanas, alguns meses, você vai começar a perceber que ele não tá mamando mais do jeito que ele mamava. Ele já tá ficando satisfeito com a frutinha ou com a comidinha que você tá dando naquele momento, tá? Mas sempre lembrar que cada bebê tem o seu tempo. Então, às vezes, o meu vai comer de cara, e o da minha irmã vai demorar 1 mês, 2 meses para engatar no processo de introdução alimentar. Isso é muito importante a gente ter consciência, porque para a gente não se frustrar e a gente não cometer erros que são fatais, né, que eu falo, para essa introdução alimentar ela evoluir e de uma maneira satisfatória, tá? Então, recapitulando, o leite principal alimento para o bebê até ele completar 1 ano, tá? Ele não substitui, a alimentação complementar não substitui esse leite, tá bom? Uma pergunta muito frequente que eu escuto é o que o leite materno ele vai ficando fraco com o passar do tempo da introdução alimentar, com o passar dos meses, né, daquela criança? De jeito nenhum. Tá? Ele ainda continua atendendo as necessidades super bem daquele bebê até ele completar 2 aninhos de idade e até quando você quiser dar,
tá? Então, eu gosto muito desse gráfico, que ele mostra o quê? De 3 a 5 meses, ó, o bebê não precisa de nada, ele só precisa de leite, leite materno ou fórmula infantil. Ele não precisa de água, ele não precisa de chá, ele não precisa de nada, tá? Tudo que a gente ofertar diferente do leite aqui pode prejudicar esse bebê e impactar no futuro dele negativamente. Tá? Então, a gente não precisa oferecer nada. O leite materno é riquíssimo em água, então a gente não precisa dar aguinha para o bebê, nem no calorão, tá? O leite materno é riquíssimo em água. Então, o bebê, às vezes, ele vai mamar porque ele tá com sede, não porque ele tá com fome, tá? Para matar a sede dele. E após 6 meses, o bebê ele precisa começar a introdução alimentar. Lá na barriga da mãe, o bebê ele começa a fazer reservas de nutrientes para até 6 meses de nascido. Né? Então, ele pega tudo que ele pode da mãe, ferro, cálcio, nutrientes, para ele ter essa reserva durante 6 meses depois de nascido. E após 6 meses, essa reserva começa a diminuir. E por isso que a gente começa também a introdução alimentar nesse período. É um dos motivos, certo? E aí, ó, mais da metade ele precisa de quê? A energia proveniente do leite materno. 1/4 aqui, em média, vem dos alimentos complementares. Então, ó, a gente tem de 6 a 8 meses para ir bem devagarinho, no tempo do bebê. Ele precisa, sim, mais mamar do que comer, né? E a gente tem aí esse tempo todo para respeitar o bebê e no tempo dele, ensinar ele a comer do jeito certo, né? Do jeito que tem que ser, sem forçar, esperar o tempo de cada bebê de virar a chavinha para a introdução alimentar, tá? Geralmente, com 9 meses, a gente vê a maioria dos bebês rodando essa chavinha, né? Comendo melhor. Então, os pacientes, os pais relatam, ai, parece que agora ele entendeu o que é comida, né? Eles começam a aceitar melhor. Então, olha isso, a gente tem de 6 a 9 meses, 3 meses, para a gente engatar essa criança nesse processo de introdução alimentar. Ou seja, não é na primeira semana, não é no primeiro dia, às vezes nem no primeiro mês, que esse bebê vai começar a comer. Tem bebês, Nicole, que de cara comem, bate, come. Tem bebês que de cara aceitam super bem a comida, mas a maioria não. A maioria ainda isso é ruim? Claro que não, ele tá super no tempo dele, tá? Então a maioria ainda demora um pouquinho para entender que aquilo lá é comida, que aquilo lá enche a barriguinha dele e tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Então, de 9 a 11 meses, mais ou menos, geralmente o que a gente espera é que essa criança coma e mame praticamente a mesma coisa, metade, metade. Após 1 ano, né, a partir de 12 meses, essa criança ela vai mamar menos e comer mais, provavelmente. Também isso não é uma regra, mas a maioria das crianças, o que eu vejo é isso. Então, após o aninho, geralmente, elas realmente mamam menos e começam a comer melhor, tá? O que faz essa criança engordar continua sendo o leite materno. Ó, tem essa figurazinha aqui do lado comparando, né? O leite materno, ó, ele tem 70 quilocalorias em 100 gramas. Uma cenoura cozida tem 27, por exemplo, quilocalorias em 100 gramas. E geralmente o bebê não vai comer 100 gramas de cenoura de vez, né? Então, essa criança, se eu começar a substituir por minha conta as mamadas por comida, essa criança provavelmente ela vai perder peso, ou ela não vai ganhar satisfatoriamente naquele mês. Porque eu tô tirando o que é perfeito para ela, super nutritivo, super calórico, para dar uma coisa inferior, né? Então, tudo que a gente ofertar diferente do leite materno vai ser inferior, né? Então, deixa o seu bebê mamar, se é leite materno em livre demanda, do mesmo jeito, e ele, por conta dele, vai te falar se ele vai começar a negar, né? Você vai ofertar e ele provavelmente não vai querer porque ele já está satisfeito com a comida. Você vai ver isso naturalmente acontecer se você respeitar esse tempinho dele, tá? E aí, uma outra pergunta que muita gente tem dúvida também. Se o leite materno atrapalha a absorção de ferro, de jeito nenhum, tá? O leite materno, ele não atrapalha a absorção de ferro, então você pode dar o peito, né? Vocês podem orientar também antes do almoço, depois do almoço, antes de comer, depois de comer, durante, não tem problema nenhum, tá? Se for fórmula infantil, qual é a nossa orientação? Esperar pelo menos, no mínimo, 40 minutos. Então, aquela criança comeu ali umas 2 colherzinhas e você repara que ela vai ficar enjoadinha porque ela ainda tá com fome. Então, a gente pelo menos deve esperar 40 minutos se for fórmula infantil, tá? O ideal é 2 horas, mas no início da introdução alimentar, então, que às vezes o bebê não vai comer nada, você pode dar a fórmula
logo depois, né, de tentar fazer ele comer. Porém, se ele comer alguma coisa, assim, de refeição, de comida, a gente deve esperar pelo menos 40 minutos, porque o cálcio da fórmula pode atrapalhar a absorção do ferro daquela comida, tá bom? Momentos muito comuns que o bebês tendem a rejeitar, né, ter aqueles momentos muito comuns de inapetência, que o bebê, às vezes, não quer comer de jeito nenhum. Então, o primeiro momento é nascimento de dente. Então, quando o bebê tá, nascendo dente, dói demais, gente, nascer dente. Dói muito, por isso que os dentes nascem quando a gente é bebê, pra gente não lembrar da dor que é, né, o nascimento de um dente. Então, a gengiva tá inflamada, às vezes sangra, tá muito dolorida, então ele vai recusar comer. Então, é importantíssimo a gente falar para essa mãe ficar tranquila, porque tá nascendo dente, então é por isso que ele não tá comendo, e quando esse dente eclodir, sair, esse bebê vai voltar a comer. Então, é importantíssimo quando respeitar esse momento dele, porque tudo que encostar ali vai doer, então ele vai preferir mamar do que comer, né? Porque o leite materno é anestésico. Então, quando ele mama, alivia a dor. Né, uma outra dica que a gente dá também em nascimento de dente é dar os mordedores geladinhos, né, uma frutinha mais gelada, que também pode dar uma aliviada nessa questão da gengiva que está muito inflamada. Bebê doente também não come bem. Então, um dos primeiros sinais que o bebê pode estar doente é ele começar a recusar a comida. Então, a gente tem que respeitar, a gente tem que entender, porque ele vinha comendo bem e agora parou. Será que não é dente? Será que ele não tá ficando doente, está gripado? Bebê gripado, com dificuldade de respirar, ou ele respira ou ele come, não tem como ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então ele vai preferir, lógico, respirar do que comer. E quando ele sarar dessa virose, dessa gripezinha, ele vai voltar a comer. Então é importantíssimo a gente respeitar esse tempo do bebê, não forçar ele a comer nesse momento, não bater a comida porque sim, ele comeu, né? Porque isso vai impactar ele negativamente. A introdução alimentar, ela vai regredir e ela não vai evoluir. Então, entender que o bebê está doente, que ele não precisa comer, ele só precisa mamar, é importantíssimo, né? Você vai ofertar, ele não quis, é o leitinho mesmo, materno ou fórmula, porque tá doente, ele não vai conseguir comer direito, ele não tá sentindo sabor de nada, né? Ele também vai estar com dificuldade de respirar. Então, é importantíssimo a gente respeitar esse tempo dele, até porque é fisiológico do corpo dele não comer para se curar mais rápido, porque ele precisa gastar energia para se curar e não para comer. Se ele gasta energia para comer, ele se cura mais devagar. Então, o corpo é sábio, né? O corpo da gente é muito sábio. Até a gente, quando a gente tá doente, a gente não tem vontade de comer direito, a gente quer só ficar mais deitado. O bebê é a mesma coisa. Então, a gente se colocar no lugar do bebê é muito importante. A gente ter empatia com o nosso filho é importantíssimo. Se coloca no lugar do seu filho. Por que será que ele não tá comendo? Né? Por que será que eu não tô forçando, né? Não tá no momento dele, né? Eu tenho que respeitar esse tempo desse bebê, para a fichinha dele cair naturalmente e ele evoluir na introdução alimentar, para isso ele levar boas memórias, né? O bebê está no auge do desenvolvimento cerebral dele, então ele vai registrando tudo na cabecinha dele, ele vai fazendo memória disso. Então, se ele tem uma má introdução alimentar, se ele tem memórias negativas dessa fase, que eu fui forçada a comer, minha mãe não respeitou meu tempo, achava que estava pouco e fazia de tudo para eu comer mais, ela batia os alimentos, então eu não consegui formar o paladar, isso vai impactar negativamente para ele, porque ele vai ter memórias ruins, né? Então ele vai lembrar disso lá no futuro, que comida é ruim, que comer não é legal, que comer ele vai ter memórias negativas dessa comida e vai ficar com essa relação ruim, né, de momentos de refeição, e vai olhar para a comida e vai ter medo da comida. Acontece muito com as crianças mais velhas, né, fobia alimentar, né, que a gente fala tem medo de comer, então recusam, são aquelas crianças muito seletivas. E aí você pesquisa, a introdução alimentar dela foi feita de maneira errada, por falta de orientação correta, né, não é culpa da mãe, que sempre, claro que a mãe sempre quer fazer o melhor possível para o seu filho, mas talvez por falta de orientação ou por ser mais fácil de um jeito, e às vezes o jeito mais fácil não é o correto, né, que você vai ter dor de cabeça lá na frente, né, muitos problemas com seletividade alimentar com seu filho lá na frente. Então, quanto mais eu estudo introdução alimentar, mais eu vejo que tudo é introdução alimentar, para a gente ter menos problemas lá na frente com a questão da seletividade, com aquela criança que não aceita nada, que só quer uma cor no prato, tá? Então, uma boa introdução alimentar, ela tem um papel fundamental para essa criança ter um futuro saudável, né? Ter hábitos alimentares saudáveis.
para o resto da vida, tá? E outro detalhe também, bebês com muita fome e sono também não gostam de comer. Então isso é muito importante a gente entender. Por quê? Muitas mães acham que, ai, não vou dar mamar, eu vou deixar ele com muita fome para ver se ele come tudo, né? Isso é uma tentativa totalmente errada, que a gente não deve fazer. Porque bebê com muita fome não come bem. Porque ele não vai ter paciência de ficar naquela cadeira para ele explorar o alimento, ele não vai ter paciência para experimentar as coisas. Porque ele quer resolver o problema dele logo. E na cabeça dele, o que que resolve o problema dele logo? O leite, né? O materno ou a fórmula infantil. Então ele vai querer o quê? Mamar para resolver o problema dele e ficar tudo bem, encher a barriguinha dele, né? Então, bebês com muita fome geralmente não comem bem. Então, o ideal é que vocês coloquem o bebê na cadeirinha quando ele tá bem, ele tá feliz, né? Ele não esteja com muita fome, também não precisa estar com pouca, mas o ideal é que ele esteja feliz, para ele ter paciência de ficar ali, tá? Bebê com sono também não come bem, porque se ele tiver com sono, deixa dormir. Depois, quando ele acordar, dá a comidinha, não tem problema. Agora, se você for tentar dar e você vê que ele tá com sono, ele tá irritado, não vai dar certo, porque ele quer dormir, então deixa dormir, né? Então ele tá aí com uma necessidade maior do que comer, que é o sono, tá? Escolher um ambiente tranquilo, levar seu filho à mesa junto da família, também é muito importante, ele comer junto com vocês, é importantíssimo, você incentivar esse consumo, né, junto ali na mesa, e desligar a TV. Um erro muito grande que a gente vê nas famílias hoje em dia é comer em frente à TV, né? Comer na sala, ou até na cozinha tem uma TV, eu falo, desliga a TV, porque isso vai distrair essa criança, vai fazer ele olhar o que chama mais atenção para ele, que é ali o som, o desenho, né? A pessoa falando. Então, isso pode distrair ele não presta atenção no que ele está fazendo, né? E isso pode implicar até no engasgo, né? Então, a criança comer distraída, ela tem mais chances de engasgar, por exemplo, né? E também ela não presta atenção no que ela tá fazendo, então ela come distraída. Muitas mães falam, mas ele só come em frente à TV. Mas quem colocou ele lá, né, para comer em frente à TV? Gente que colocou, então não é culpa dele que ele só come em frente à TV. Então, tirar esse hábito, quero dizer, nem formar esse hábito na criança é muito importante, porque depois para tirar é muito difícil, né? Ela já ter o hábito de só comer em frente à TV. E não adianta também, gente, meu filho comeu o prato inteiro porque ele tá vendo TV e ele ri e eu enfio a colher na boca dele. Né? Ele não tá prestando atenção no que ele tá fazendo. Ou seja, ele não tá entendendo que ele tá se alimentando. Ele tá comendo no susto ali. Né? Ele tá comendo porque ele tá distraído. Então ele riu, você aproveitou e colocou a colher. E fazendo isso, o que a gente pode estar fazendo? Fazendo ele super se alimentar. Porque né, a questão da saciedade não chega para ele, porque ele tá comendo distraído, então ele vai comendo, você vai dando, ele vai comendo. E aí a gente pode ir dilatando esse estômago dessa criança que é pequenininho, né? Então eu posso super alimentar essa criança, que também não é bom fazer isso, né? Ele comeu tudo, mas ele comeu em frente à TV e ele não estava prestando no que ele estava fazendo, ele ria e eu colocava a colher na boca dele. Então isso não é uma boa introdução alimentar, tá? Porque o bebê não precisa comer tudo, ele precisa comer a quantidade que sacie ele, e ele só vai saber a quantidade que sacia ele se ele estiver prestando atenção no que ele está fazendo, né? E a gente entender os sinais de saciedade do bebê também é muito importante, tá? Explicar para o bebê o que ele está comendo também é bem legal, porque lembra que eu falei, ele está fazendo memória. Então você falar, filho, hoje você está comendo o quê? Brócolis, cenoura, carninha, que ele vai gravando isso, tá? Bem importante também. E aí, mais importante que a quantidade é a qualidade dos alimentos ofertados, né? Então, o meu papel, os papéis dos pais é ofertar qualidade para o meu filho. Quantidade é ele que vai dizer, tá? Então, não existe quantidade que eu devo dar X gramas disso, uma colher disso, outra dessa. Não tem. Cada bebê tem a sua saciedade própria, então não tem como eu generalizar. O bebê tem que comer 200 gramas de comida todos os dias. Né? E se o meu comer 100? Eu vou ficar desesperada, porque a nutricionista falou que tem que ser 200, o pediatra falou, não existe isso, gente, cada bebê vai comer a quantidade que ele precisa, e a necessidade é individual. O tamanho de estômago das crianças são diferentes. Às vezes, o meu filho come tudo, o prato todo que eu coloco para ele, mas às vezes o da minha irmã vai comer 2 colheres e tá tudo bem. Se ele tá ganhando peso, se ele é saudável e mamando, tá tudo bem, né? A quantidade, a gente não se apega a ela, tá? Pra gente não se frustrar e não cometer erros nessa introdução, porque eu tô apegada à quantidade. Então,
eu tenho que se preocupar com a qualidade. Quantidade, eu vou confiar no meu bebê, né? Então, eu preciso confiar na capacidade do meu filho de saciar, tá? E quais sinais que ele vai demonstrar para mim que ele tá satisfeito, tá? Então, a gente tem que entender esses sinais pra gente falar, opa, acho que ele tá cheio, ele não quer mais. Quando eu for com a colher, por exemplo, ele trancar a boca ou ele virar o rosto, né? São sinais que ele tá te falando, mamãe, não quero mais, me tira da cadeira. Ou quando ele empurrar a sua mão, ou quando ele fazer, a gente fala assim, movimento de para-brisa, né? Tá ali os alimentos na bandeja, ele fazer esse movimento aqui, ó, tipo de jogar tudo no chão. Ou ele vai chorar quando ele não começa a entender que você não tá entendendo que ele tá cheio, ele vai ficar irritado. E é importantíssimo, quando você vê esses sinais, você tirar ele da cadeira, para ele não negativar, né? Não pegar essa questão, minha mãe força eu comer, eu não vou sentar mais nessa cadeira. Ele começa a ter uma relação ruim com a cadeira de alimentação e às vezes ele não quer mais sentar ali, porque toda vez ele pensa, toda vez que eu sento ali naquela cadeira, eu coloco o cinto, né? Eu sou amarrado e minha mãe não entende que eu quero sair dali e fica me empurrando comida. E aí acontece muito dos pais falarem assim, ele não senta mais na cadeira, e toda vez que eu tento colocar na cadeira ele chora. Aí pode saber que ele foi forçado a comer. Né, que ele foi forçado a comer mais do que ele precisava, mais do que ele queria, né? Ele já estava cheio e você ficou lá forçando ele a comer. E aí ele já vai raciocinar, já vai gravar na cabecinha dele, vai fazer essa relação negativa com a cadeira. Toda vez que eu sento na cadeira, eu sou forçada a comer uma quantidade que eu não aguento, dói a minha barriga. Né? Então, até a gente, né, quando a gente está cheio, a gente come por obrigação, por tentar agradar alguém, é ruim, a gente às vezes passa mal, porque a gente não aguenta mais, e a pessoa tá, não, come mais um pouquinho e tal, e a gente fica querendo agradar aquela pessoa e come, e aí você fala, meu Deus, não era pra ter comido tanto, né? É a mesma sensação que o bebê tem. Então, respeitar esse tempo do bebê, aceitar que a saciedade dele, ele sabe se saciar, tá? É importantíssimo. Tá bom? Então, a gente nunca força essa criança a comer, a gente sempre respeita a quantidade que ela quer. 1 colher, 2 colheres, é isso mesmo no início da introdução alimentar, só para vocês terem uma noção. No início da introdução alimentar, uma média aí é 2 pontas de colher, muito pouquinho o bebê precisa de alimento, né? Se ele for pegar com a mão, então é o que ele aceitar, brincou ali um pouquinho e não quis mais, tira da cadeira, não deixa ele se irritar na cadeira, para ele não ter essa relação negativa com a cadeirinha, tá bom? E aí, quando começar a introdução alimentar? Deixa eu ver a hora aqui. Nossa, 8h30 já. Quando a gente vai começar essa introdução? O ideal é a gente começar a partir de 6. Alguns eu vejo que começam antes. Isso pode impactar negativamente essa introdução alimentar precoce dessa criança, tá? Então, de 0 a 4 meses, o bebê tem uma maturidade fisiológica muito grande. Então, ele quase não produz a amilase salivar, que são enzimas que ajudam a digerir o alimento. Então, se essa criança começa a comer com 4 meses, a digestão dele vai ficar dificultada, porque ele não vai conseguir começar a digestão na boca e vai pesar no estômago dele, vai sobrecarregar esse estômago, esse intestino, né? Isso pode ser muito ruim no futuro dele, né? Esse impacto, essa sobrecarga renal, pancreática, também do intestino, né? E isso pode ali sobrecarregar de uma maneira que pode até lesionar esse intestino e causar pequenas lesões e até sangrar, né? E isso pode até causar uma anemia nessa criança, que a gente não vai ver, né? Então, não tem benefício nenhum a introdução alimentar precoce, pelo contrário, ela tem malefícios. Então, não tem porquê eu começar essa introdução alimentar antes dos 6 meses, tá? Isso pode até ocasionar o aumento das chances de obesidade na vida adulta, né? Então, começar a introdução alimentar precocemente, eu posso estar incentivando, né? Aumentar a chance dessa criança ser obesa lá na vida adulta. Tá? Então, o ideal é com 6 meses, no mínimo, às vezes 5 meses e meio, que às vezes essa mãe precisa voltar a trabalhar, enfim, aí isso a gente vai avaliar individualmente, tá? Mas 4 meses a gente não inicia, não, tá? É muito imaturo ainda os órgãos do bebê, e 1 mês faz muita diferença na vida dessa criança para essa maturação dos órgãos acontecer, tá? E aí a gente tem os sinais de prontidão, né? Então, os sinais de prontidão é que vão falar se essa criança realmente está preparada para começar essa introdução alimentar. Importantíssimo a gente respeitar esses sinais. Então, o primeiro sinal é sentar como mínimo de apoio,
né? Mostrar interesse pelos alimentos dos adultos, levar brinquedos e objetos à boca. O sinal da linguinha começa a diminuir, porque geralmente antes dos 6 meses, o sinal da linguinha está muito avançado ainda, que é o quê? A criança coloca alguma coisa na boca e automaticamente ela joga para fora, né? Ela joga aquela linguinha para fora. É um reflexo de proteção do bebê, né? Que ele tem, e a partir dos 6 esse reflexo vai diminuindo. E o quinto sinal é o ter controle total da cervical. Então, a cabecinha é firme. Eu preciso que esse bebê sustente o pescoço, porque ele precisa, né, sustentar esse pescoço para ele ter menos chance de engasgar. Então, ele precisa estar fazendo todos esses sinais para começar a comer, tá bom? Mas é necessário, às vezes, uma avaliação do pediatra, da nutricionista materno-infantil, para avaliar se esse bebê está fazendo todos esses sinais, ok? E as crianças tendem a rejeitar tudo que elas provam pela primeira vez, né? Então é bem comum a reação de fazer careta, de até arrepiar, né? De cuspir os alimentos, porque ela não faz ideia que aquilo lá é comida, né? E ela vai estranhar texturas, ela vai estranhar o sabor, porque lembra, até 6 meses, o único sabor que ela conhece é de leite, né? Então ela estranha, e a textura é líquida, né? Que ela conhece. Então, quando ela come uma banana, que a textura é totalmente diferente do leite, ela vai achar estranho. Não significa que ela não gosta, é porque ela não conhece. Então, ela pode cuspir, ela pode fazer careta, né? Mas não significa que ela não gosta. Para a gente falar que o bebê realmente não gosta daquele alimento, a gente deve expor esse bebê, esse alimento, pelo menos de 15 a 20 vezes, né? Não forçar, mas expor com mais frequência alguma coisa que você repare que ele rejeite mais. Tá? A gente não pode parar de ofertar, porque lembra que eu falei? O paladar é muito bem formado até os 2 aninhos. Se eu paro de ofertar uma coisa que eu dei 1, 2 vezes só, a chance de ele não gostar no futuro é grande, porque eu nunca mais tentei ofertar, tentei fazer esse bebê gostar dessa comida, tá? Então, quais alimentos vão fazer parte dessa introdução alimentar? Os mais naturais possíveis, né? Então, alimento, comida de verdade. Nada em pacote, todos os alimentos naturais, comida de verdade. Legumes, frutas, verduras, né? E de preferência, gente, que sejam sem agrotóxico, né? Que sejam alimentos orgânicos. Infelizmente, nem todo mundo tem condição de comprar orgânico, que eles ainda são mais caros, né? Mas o que você conseguir comprar orgânico já vai ser de grande valia, né? Ah, eu não consigo comprar orgânico, na minha cidade não vende, sei lá, tem muita dificuldade de achar. Então, você vai retirar a casca dos alimentos para ter menos exposição, você vai preferir os alimentos da época, você vai variar nessas escolhas, não vai ficar dando sempre as mesmas coisas, né? E importantíssimo a gente dar preferência para os orgânicos, tá? Porque lembra, programação metabólica dos 1000 dias até 2 aninhos, né? Então, o excesso de agrotóxico também vai impactar negativamente a vida dessa criança no futuro, né? Porque aquela criança que ingere muito agrotóxico desde pequenininha, ela vai acumulando, né? E os agrotóxicos, como todo mundo sabe, eles são cancerígenos, né? Então, mais chance dessa criança desenvolver algumas coisas no futuro, né? Além do que os agrotóxicos também, eles causam puberdade precoce, né? Problemas hormonais. Então, são venenos, né? Infelizmente, o Brasil é um dos maiores produtores de agrotóxico do mundo, um dos maiores consumidores, né, de agrotóxico do mundo, infelizmente. Aqui eu trouxe uma listinha dos alimentos que são mais ricos em agrotóxicos, né? Que esses, de preferência, devem ser consumidos orgânicos. O morango é um dos campeões, né? Em agrotóxico, ele não dá para tirar a casca. Então, eu sempre oriento: não conseguiu comprar o morango orgânico, então você não vai dar para o seu filho agora, né? Depois você dá, agora não, tá? Porque o morango sem ser orgânico, é mais veneno do que alimento, né? Porque ele é um fruto pequeno, não dá para tirar a casca, a concentração é muito grande de agrotóxico. O pepino, alface, beterraba, cenoura, abacaxi, pimentão, tomate, mamão também são outros alimentos ricos em agrotóxico, tá? Hoje, aqui na Grande Vitória, a gente tem bastante feiras orgânicas, que a gente tem uma variedade boa, principalmente de verduras. Frutas um pouco menos, mas verduras a gente consegue comprar praticamente todas nas feiras orgânicas, tá? O abacaxi e o mamão, a gente consegue tirar a casca, né? E aí é um pouco menos pior. E uma dica que também a gente dá para diminuir o agrotóxico na alimentação é usar bicarbonato de sódio. Ele tira alguns, né? Elimina uma porcentagem dos agrotóxicos dos alimentos, aqueles que estão superficiais ali na casca. Então, isso pode ajudar também a gente expor menos nossos filhos e nós mesmos aos agrotóxicos. Então, 1 litro de água para uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá? E por onde começar essa introdução alimentar, né? Pelas frutas.
Muitas mães gostam de começar pelas frutas, mas não é uma regra, tá? A mãe que vai escolher, eu quero começar pelos legumes, pode começar pelos legumes, não tem problema nenhum, tá? Não é regra começar por fruta. Se começar por frutas, eu gosto de orientar a começar pelas mais molinhas, né? Abacate, mamão, manga, banana, que são bem aceitas também nesse início. Uma outra dúvida também que muitos pais fazem, se pode dar ovo para o bebê, né? Deve dar ovo para o bebê. O ovo é um excelente alimento, é um alimento bem completo, né? E quanto mais a gente adiar a introdução do ovo na alimentação dessa criança, mais chance de ela desenvolver alergia. Então, o ideal é a gente não perder a janela de oportunidade do bebê, que é de 6 a 9 meses. Então, importante a gente dar nesse período, tanto a clara quanto a gema. Antigamente, a gente só dava a clara, só dava a gema, desculpa. Hoje já se sabe que a gente pode dar os dois, um ovo completo, tá? Só evitar, se já tiver caso na família, mãe e pai com alergia, aí a gente vai com mais cautela, tá? Outra coisa também que a gente deve dar a partir de 6 meses é glúten e peixe. Então, o glúten tá onde? No macarrão ou na aveia, né? A gente pode colocar a aveia na frutinha para ele já ter contato com esse alimento, que também é um alimento alérgico, ou no macarrãozinho. O peixe também deve ser ofertado a partir de 6 meses, né? E eu gosto de indicar os peixes menores, então tilápia, pescada, uma truta, sardinha, né? Evitar os peixes grandes. Cação é muito rico em mercúrio, então a gente não utiliza, mesmo que ele não tenha espinho, não é um bom peixe de a gente ficar ofertando para os nossos filhos, tá? E agora a gente vai falar de alguns tipos de métodos de introdução. Geralmente eu falo, quem escolhe o método é o bebê, a mãe tenta algum, né, às vezes não dá muito certo, e às vezes o bebê que estabelece qual método ele quer fazer. O primeiro método, que não é muito mais recomendado, é aquele método tradicional, aquele que é só papinha amassada, que a gente dá na boca do bebê. A gente é muito controlador, né, o bebê ele fica muito passivo nesse tipo de método de introdução alimentar, e o foco geralmente é a quantidade ingerida. Então, não é um método muito respeitoso, tá? Que o bebê, a mãe nunca está satisfeita, o bebê tem que comer tudo, é aquele método que às vezes a papinha está muito amassada ou está muito misturada, então isso pode prejudicar a formação do paladar dele, tá? Um dos métodos que eu gosto muito é o participativo, que tem a evolução gradual das papinhas, então a gente amassa com garfo e vai evoluindo esse amassado todo mês, né? Então esse bebê vai evoluindo também na mastigação, porque eu vou amassando cada vez menos. E também tem os pedaços. Então tem a papinha amassada, mas eu também deixo esse bebê ele ser ativo no processo de introdução alimentar. Isso faz uma diferença gigante no futuro dele, porque ele vai criando habilidades, ele vai trabalhando além do paladar, a questão motora, né? Ele vai sentindo olfato, paladar, tudo. Ele vai desenvolvendo altas habilidades, porque ele também é permitido pegar no alimento, né? Então, os bebês que comem também sozinhos, com a mão, eles têm uma melhor relação com a comida, eles comem muito melhor, né? Lá no futuro, tá? Estudos nos mostram isso. E eles são ativos no processo, né? Então, respeita a saciedade do bebê, não quer mais, não quer mais, a mãe tira da cadeira. Eles formam hábitos saudáveis, eles têm uma relação, uma memória muito boa com a alimentação, então eles levam isso para o futuro deles, né? E você, o adulto, a mãe, o pai, a avó, vai ser um ajudante dele, mas quem vai mandar mesmo vai ser o bebê, tá? Temos BLW, né, que é uma abordagem, na verdade, né, um tipo de método, que é aquela que a gente prioriza totalmente a autonomia do bebê, a gente oferece os alimentos todos em pedaços, né, no tamanho e consistência, de acordo com a idade. Muito legal esse método também, o bebê come super sozinho, ele pega tudo com a mãozinha, não tem nada amassado, né, não existe colher nesse método, nesse início, respeita totalmente o apetite, sinais de saciedade, e para fazer o BLW, o bebê tem que fazer aqueles sinais de prontidão muito bem, tá? E o que leva, adoro essa frase de uma autora que é precursora, né, do BLW no mundo, que é Jill Hapley. Ela fala o quê?